Olha só, de ouvir a palavra disciplina dentro da igreja, muita gente já se arrepia, né? Pensa logo em castigo, punição. Mas e se o propósito real por trás disso for algo totalmente diferente? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. O que é de verdade a disciplina na igreja, como ela funciona e qual é o objetivo final de tudo isso. Vamos mergulhar nesse assunto. E para começar, tem uma pergunta que é a chave de tudo. É ela que vai guiar toda a nossa conversa. A disciplina na igreja existe para quê? Para punir ou para restaurar? Porque dependendo da resposta, a nossa visão sobre o tema todo muda completamente, da água para o vinho. Então a resposta já começa a aparecer aqui. A disciplina não é um fim em si mesma, mas sim um meio gracioso. É uma expressão forte, né? E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o foco, desde o comecinho, tem três partes. Primeiro, proteger a santidade da igreja como um todo. Segundo, e muito importante, restaurar a pessoa que cometeu o erro. E no fim das contas, o objetivo maior é glorificar a Deus. Ok, legal. Mas como é que isso funciona no dia a dia? A disciplina, na verdade, tem dois lados, dois pilares. E o mais interessante é que ela não é só reativa, sabe? Tipo, não espera o problema acontecer. A base dela é proativa. E essa aqui é uma distinção super importante. Pensa assim, a disciplina principal, a base de tudo, é o que a gente chama de formativa. É o ensino do dia a dia, a pregação, sabe? É aquilo que vai moldando a comunidade constantemente. Já a disciplina correcional, essa sim é reativa. Ela entra em cena quando, por algum motivo, aquele ensino formativo não foi o suficiente e um erro específico aconteceu. Só que, claro, na hora de aplicar essa disciplina para corrigir alguém, o negócio fica delicado. É preciso ter muito, mas muito equilíbrio. É quase como caminhar numa corda bamba com dois abismos de cada lado, sabe? Dois extremos que são bem perigosos. De um lado dessa corda bamba tem o perigo da frouxidão. É aquele deixa pra lá que acaba ignorando o erro e com o tempo leva a um relaxamento moral geral. Mas do outro lado tem o rigor intolerante, que é o extremo oposto. Ele se transforma num legalismo frio, julgador. O grande desafio, então, é achar o caminho do meio, sem cair para nenhum dos lados. E isso tudo nos traz de volta para aquela nossa primeira pergunta, lembra? Se o objetivo não é punir e também não é cair num legalismo sem amor, então qual é o verdadeiro coração da disciplina? E a resposta é uma só, bem clara: a restauração. Essa citação aqui resume a atitude ideal de uma forma perfeita. Olha só, o espírito da disciplina tem que ser firme, amável e respeitoso. A firmeza é necessária para lidar com o erro, claro, mas é o amor e o respeito que garantem que o foco nunca, nunca se perca. O alvo final é sempre, sempre restaurar aquela pessoa, restaurar a relação dela com Deus e também com a sua comunidade. Tá, a gente já entendeu a teoria, o espírito da coisa, mas... E na prática? Como é que você faz isso? Não é algo feito de qualquer jeito, de forma aleatória. Existe um modelo bem claro, com passo a passo, que foi desenhado justamente para ser um processo justo e, claro, eficaz. E esse passo a passo não vem do nada. Ele é tirado diretamente dessa passagem aqui, do Evangelho de Mateus. Isso é importante, porque mostra que essa estrutura que a gente vai ver não é uma invenção da cabeça de alguém, mas um padrão que tenta, de fato, seguir um ensinamento bíblico. Perceba que o processo é gradual, ele vai escalando. A ideia é sempre tentar resolver a situação da forma mais pessoal e privada possível. Tudo começa com uma conversa só entre as duas pessoas. Se isso não funcionar, aí sim, mais uma ou duas pessoas são chamadas. Levar o assunto para a igreja inteira ou a remoção, nossa, isso são os últimos recursos. Definitivamente não é por onde se começa. E isso nos leva exatamente a esse ponto, o último recurso. É o passo mais sério de todo esse caminho. O que acontece quando, mesmo depois de todas essas tentativas, de toda essa busca por restauração, a pessoa simplesmente se recusa a mudar? Aqui tem um ponto que é fundamental: a transparência. A decisão final de desligar alguém da comunidade nunca, de jeito nenhum, pode ser uma coisa secreta feita por um grupinho fechado. Tem que ser algo que acontece na frente de toda a igreja. Isso é para garantir que todo mundo veja que o processo foi justo, foi claro e que todas as etapas foram seguidas. E é importante deixar claro que os motivos para chegar a esse ponto são muito específicos e muito sérios. A gente não está falando de uma simples discordância de opinião. As causas são graves, como, por exemplo, uma conduta que vai totalmente contra princípios claros da fé, a defesa aberta de doutrinas consideradas heréticas, ou até o abandono total da comunidade sem uma razão plausível. O falecimento, claro, também é uma causa de remoção da lista de membros.
Bom, depois de ver um processo que pode ser tão pesado, fica a pergunta: mas por que passar por tudo isso? E a resposta pode até ser um pouco surpreendente, porque, longe de ser algo negativo, uma disciplina que é aplicada da forma correta, com amor, é na verdade um sinal de saúde, um sinal de que a igreja está viva e se importa. E essa citação aqui ajuda a gente a entender o porquê de uma forma muito poderosa. Pensa na igreja como uma agência do reino dos céus, e cada pessoa ali dentro como um agente desse reino. Essa ideia muda tudo, né? Significa que fazer parte daquela comunidade vem com uma responsabilidade, e a disciplina nesse contexto vira a ferramenta para manter essa identidade e essa missão sempre claras para todo mundo. Então, resumindo, os benefícios de uma disciplina bem aplicada são muitos. Primeiro, ela protege a própria integridade da igreja, impedindo que o erro seja normalizado. Ela também demonstra um tipo de amor verdadeiro, aquele que se importa o suficiente a ponto de confrontar. Além disso, preserva o testemunho daquela comunidade perante o mundo. E, no final das contas, busca refletir a glória de Deus. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que é bem forte. O que será que é melhor? Passar por uma disciplina agora, aqui na Terra, que busca a restauração, ou ter que ouvir uma sentença definitiva lá no último dia? Essa pergunta joga todo o processo para uma perspectiva eterna. Ela sugere que a correção, por mais difícil que seja no momento, pode ser na verdade um dos maiores atos de misericórdia que alguém pode receber. E é com esse pensamento que a gente encerra nossa análise de hoje.